Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Ai Que Tudo! Se a gente pudesse fazer uma breve introdução sobre o nosso convidado de hoje, seria o seguinte: quando os melhores buscam e indicam você, significa que você também está entre os melhores. Estou falando com a Casa Noble Negócios Imobiliários, que trabalha com casas, residências premium aqui na nossa região, condomínios, né? Falou em imóveis de alta qualidade, é com eles. Sim. E hoje estamos com os sócios proprietários Camila e Ana Lúcia Bezerra e Luiz Henrique Augusto. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigada. Então, eu queria começar perguntando um pouco da trajetória de vocês, como vocês chegaram na Granja Viana. Eu sei que a primeira unidade foi por Vargem Grande, exato, né, aqui próximo. E, enfim, como vocês escolheram a nossa região aqui para atuar? Boa, pode Vamos virar? Ah, boa. Vamos virar. Tudo bem? Boa. Meninas, obrigada primeiro pelo convite. É uma honra estar aqui nesse espaço lindo. Ficou lindo demais. Obrigada. Arrasaram. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, bom, eu sou a Camila, CEO da Casa Noble. Eu vou contar um pouquinho, mas claro, eles também, né, complementam. Tudo começou, Rô, com um sonho, né? Nós sempre, acho que vem da nossa veia empreender, né? É uma empresa familiar, né? 3 pessoas da família aqui. E sempre esteve assim no nosso sangue, DNA, vontade de empreender, de fazer. Ele é da família também? Também, é meu cunhado. Eu sou o cunhado. Você é cunhado? Você é casado com a Larissa? Não. Pai do Theo? Essa eu não sabia. A novidade ao vivo aqui. Novidade ao vivo, eu não sabia. Furo. Que tudo. Também não Você vê que sabia. a gente esconde bem, né? É bem profissional. Esconde bem. Pois é, meu cunhado. E a gente sempre teve isso muito vivo, né? De empreender, ter um negócio próprio. Minha mãe, meu pai aqui pode, né? Aqui pode falar que é minha mãe. Embora no mercado imobiliário, né? E dentro da empresa a gente não fala, né? Não chama ela de mãe, não chama ele de cunhado, nem nada do tipo minha irmã, né? Bem separado. E sempre foi muito vivo isso neles, né? Eu cresci vendo eles empreender, conquistando, né? Querendo crescimento. Eles sempre foram muito guerreiros, batalhadores e não só isso, me estimulavam bastante também, né? Eu brinco que desde os 6 anos de idade eu empreendo. E muito com estímulo dela, principalmente, né? Eu trazia ideias de que eu queria fazer alguma coisa. Ela, vai, eu te ajudo. Ela sempre me incentivou, né? E ela sempre teve também na veia, porque tudo começou aqui, né? Foi assim, ó. A gente vai falar de uma escadinha, né? Tudo começou com ela. Sempre foi uma vendedora nata. Já vendeu tudo que vocês podem imaginar na vida, né? Sim, entendi muito. Gosto muito do comercial. Tá na veia mesmo, é isso que ela tá falando, né? E tudo começou com um grande sonho mesmo, sim, né? Em 2019, nós abrimos a nossa primeira imobiliária em Vargem Grande Paulista. Ela me puxando bastante para isso, é hora da gente abrir. Já quando eu tomei a decisão, o projeto já estava pronto. Ela me apresentou esse projeto e falou, agora é a nossa vez. Vamos abrir que vai dar tudo certo, né? Ela já vinha, né, da experiência com o mercado imobiliário, já tinha 10 anos, mais ou menos. 12 anos no mercado imobiliário. Ela que começou. Só um pouquinho só. Ela começou nesse mercado, né, e desde que começou foi um sucesso, se encontrou, se apaixonou. E eu via, né? Nós víamos, né? Depois o Luiz chegou um pouquinho depois. Mas nós víamos essa paixão dela, né? Era de domingo a domingo, não tinha essa. Quantos churrascos em casa que tinha de domingo, ela não tava. Porque ela tava atendendo o cliente, ela tava na rua. E ela fazia com prazer, sabe? Então, era muito bom. Era realmente a paixão dela. E a gente via essa paixão, a gente via esse movimento. E ao mesmo tempo, né, eu vim do ambiente corporativo, trabalhei em grandes empresas, bancos e etc. Sou formada e pós-graduada em marketing, né? Sempre foi também minha paixão. Sou marqueteira, assim, apaixonada. E eu tive muitas experiências legais no ambiente corporativo, toquei grandes projetos também. E eu era muito feliz, mas eu queria ter algo meu, algo que, né, eu pudesse dar ali o meu toque, o nosso jeito, nossa personalidade, algo que a gente construísse e pudesse trazer algo diferente, né?
E ela trazia, ai, Camila, tal coisa no mercado é muito travado. Poderia ser diferente. É muito engessado. Ela falava, pô, tal coisa podia ser diferente, não tem um cuidado, uma atenção com o cliente e tal. E eu falava, então, tá aí, né? Vamos abrir uma imobiliária, vamos fazer um projeto nosso. E ela lá, relutante, porque também, né, como empresário, gente, a gente sabe que, principalmente ela que tem uma vivência, né, já tinha empreendido em alguns negócios e não tinha dado certo, tinha um trauma, né, eu entendo, ela tinha um trauma. O medo, né, Claro. insegurança, né. E ela falava, ai, não sei, será? Até que, né, no momento certo, que tudo acontece no momento certo, ela falou, tá bom, acho que agora é a hora e eu tô preparada para esse próximo passo. E aí a gente tomou a decisão de abrir a Casa Noble, né, que foi ali em Vargem Grande Paulista, ainda tem a nossa primogênita, né? E foi assim, graças a Deus, um sucesso, porque a gente faz com muito amor, a gente faz com muito carinho, muita paixão, né? A gente realmente tem um compromisso com a entrega e a experiência do nosso cliente. Eu lembro até hoje, né, uma conversa que a gente teve, logo no comecinho, assim, ela falou assim, cara, mas tem tantas imobiliárias aqui na região, tem imobiliárias de anos e anos e anos, consolidadas, não vai ser simples a gente chegar nesse ranking. E aí eu falei para ela, depende muito do que a gente for entregar e depende muito do trabalho que a gente vai fazer. Eu sei que o nosso compromisso é com a experiência e de marketing eu entendo, né? E você do comercial, tenho certeza que a gente vai sim chegar, né, nesse nesse momento, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. E aí com 1 ano de imobiliária, a gente recebe um telefonema que a gente foi reconhecido como a melhor experiência imobiliária de Vargem Grande Paulista. E num prêmio Top of Mind, que eu nem sabia que a gente estava concorrendo. Meu Aqueles Deus. prêmios que rolam na internet, que as pessoas citam, sabe? Indicam, né? Eu lembro. E Eu tem lembro muito disso. isso, né? Mas a gente não sabia que estava rolando essa premiação. Eu nem sabia que existia essa premiação na internet. Então, validou tudo que a gente estava construindo, porque foram os nossos clientes que indicaram, né? ano. Em um ano. Olha que legal. Em 1 ano a gente ganhou o selo Top of Mind da região. E ali eu falei pra ela, tá vendo? É esse o A nosso gente trabalho. tá no caminho certo. Esse é o nosso caminho. E a gente tava, sei lá, né? Fazendo 1%. O Luiz ainda não tava nessa história. Daqui a pouquinho ele chega. Era facilista da empresa. Você tava no facinho. Tava lá. Tava lá. Tudo que era assim, gente, precisa pintar uma parede. Luiz Era ia lá. ele. Luiz ia ajudar. O Luiz sempre então teve tava junto. Ele Tá, tava então no tava início, junto. ele tava no Era eu trocava a início. luminária do escritório no fim de semana. Estagiário. Era gente, estagiário. E ele lá, né? Só de olho ali. Ele ainda trabalhava no mercado de construção. Depois ele conta a trajetória dele de entrada. Mas a gente começou, né, trabalhar em Vargem, começou o destaque, fluiu. A gente dominou, né, o mercado ali de Vargem Grande Paulista, porque nós somos especialistas em condomínios fechados. Isso foi outra coisa, né, que a gente veio também para provocar diferente, né, se tornar especialista em algo faz toda a diferença. E a gente viu que isso realmente, né, faz a diferença para os nossos clientes. Quando a gente também fez um mapeamento, né, de market share, posicionamento de mercado, a gente viu que tinha 99% do que tinha à venda em Vargem Grande Paulista estava com a gente, estava na nossa base. E eu acho, dominou, né? até um parênteses, né? Eu acho que foi bem a época que também as pessoas começaram a olhar condomínio de uma forma diferente. Porque já vinha vindo para essa região uma questão de insegurança mesmo. Sim. Né? Sim. Tinha muita violência, sempre teve. Sim. Né? São Paulo toda. Mas assim, eu lembro que isso foi quando eu conheci vocês. Ainda foi época de pandemia, né? Então isso fez muito verdade. o pessoal sair dos apartamentos. E aí eles entendiam que o custo do metro quadrado de um apartamento de 50 metros quadrados era o mesmo custo de uma casa de 250 metros em Vargem Grande. Era isso mesmo. Então o pessoal, vou trabalhar de casa. E aí teve aquela questão de pandemia, de todo mundo não saber o que vai acontecer. Vou comprar uma casa, vou realizar meu sonho. E aí começou que a cidade também teve uma procura absurda. Aí, muito mérito da Camila, do marketing, era a imobiliária mais bem posicionada. Então, quando o pessoal de São Paulo começou a procurar Vargem Grande, quem que era o primeiro a ser achado? Sim. A Casa Noble. Então, teve uma estratégia muito grande, e aí o mercado também ajudou bastante naquele começo, que fomentou muito. E aí, mas a vinda pra Granja
Veio depois de alguns anos, né? 2 anos e meio, mais ou menos, né? Antes até de chegar na granja, você somou com a gente lá em Vargem, né? Eu entrei... Somou Já tinha um tempo granja? em Não, Vargem. eu entrei no processo da construção da granja. Eu tava ainda trabalhando sim. na construção, que eu ficava ainda auxiliando as plantas da reforma. Olha lá, faz tudo, né? Foi tipo isso. Vamos chamá-lo para o nosso escritório. Ajuda aí, a gente. Agora ele não faz mais, tá? Agora é outro nível. Agora você já tá em outro nível, né? Mudou. Agora é só trabalho, parei que facilita. Agora cai uma tomadinha assim, a gente tem que implorar pra ele colocar, entendeu? Já foi a época, eu falei que eu paguei meus dotes pra isso já. Lógico. Mas até um detalhe, né? Até antes da gente ter o espaço físico aqui na granja, a gente já atuava aqui. Ah, sim. Né? Então a gente estava vindo para essa região, já captando, tendo relacionamento com os proprietários, e aonde nasceu a necessidade de ter a nossa unidade aqui. Porque muitos proprietários gostavam muito do nosso trabalho, daqui da granja já, achava já o nosso perfil, né, o nosso posicionamento bem diferenciado, mas quando a gente falava que estava em Vargem, era um tipo de um balde de água fria. Nossa, como assim? Vocês estão em Vargem, estão atuando aqui, vocês têm um atendimento diferenciado, né? E aí foi onde nasceu essa necessidade de, olha, a gente precisa ter uma unidade lá. Porque os proprietários sentem, né, que a gente está muito distante. E como vocês vão trabalhar a granja estando em outra cidade? Tudo bem, é vizinho, né? Sim. Mas está distante, não estamos 100% aqui, né? É que a granja é muito regional. Acho que tá mudando muito, a gente tá no meio termo, porque tá vindo muitas pessoas novas pra cá, mas ainda era muito regional. Regional é bairrista, né? Exatamente. Pra não usar esse termo, né? Então assim, por exemplo, você vai pra São Paulo e dificilmente você tem imobiliário de rua hoje. É tudo escritório. Sim. Enquanto nossa região é só imobiliário de rua. Você fala, até quando a gente começou a frequentar muito São Paulo, agora recentemente, a gente vai nas imobiliárias, cadê a recepcionista, né? Cadê o... Nem não tem. Não tem. Onde eu paro o carro aqui? Então, mas tinha isso. Então o pessoal olhava Vargem Grande, você vinha pra cá, mas você é da onde? Você mora onde? Seu escritório é aonde? Lá em Vargem Grande. Ah, legal. Então ele parava de dar atenção. Então teve essa dor. É muito louco, né, isso aqui na granja, né? Que a gente percebe muito, né? Com a revista tudo foi a mesma coisa, essa trajetória mesmo de... Ah, mas a capa é daqui, sabe? É nesse início, né? Então eu vejo que realmente... foi estratégico essa vinda, né? Era muito importante estar próximo desse público. Sim. E claro como foi, né? Estar aqui, aí vocês mudaram. E aí, né? Aí, na verdade, a gente veio procurar uma salinha pequenininha, né? Essa era a intenção inicial. E a gente, vendo várias salas, quando a gente se deparou ali na José Félix, com aquele prédio que todo mundo passava, era um susto, né? Porque ele estava abandonado, destroçado. Ele tava um caos. Era uma Você lembra, churrascaria, né? era um restaurante, era né? Churrascaria Nacional. Eu lembro, ele tava acabado. Tava um caos, porque eles saíram e deixaram abandonado. Né? Quem entrava era cena de terror mesmo, sabe? Mas quando a gente entrou, aquilo na hora brilhou nossos olhos, porque a gente viu o potencial que tinha, né? E a gente falou, é aqui. Tem que ser aqui, é totalmente fora do que a gente tinha planejado, que a gente estava procurando um espaço de 60 metros quadrados, fomos para um de quase 600. A gente falou, vamos arriscar, né? Vamos fazer daqui o nosso sonho. E aí foi assim que a gente tomou a decisão de vir para a granja. Foi muito desafiador também, claro, né? Porque fazer uma obra não é simples, né? Dá dor de cabeça, vocês sabem, né? Demora. O tapete não chega, né? Exatamente. Foi difícil. Aquele famoso ditado, né? Dá o passo que Deus dá o chão. Isso. Se você colocar nas métricas do orçamento que a empresa tinha na época, você fala, não vai. E aí foi engraçado isso, porque... A gente é uma família muito unida, né? Então, os 3 e junto com os companheiros de todo mundo. Então, sempre conversavam todos. E aí, todo mundo, não, loucura, não vai. Pra que isso? Calma, a empresa tem 2 anos ainda. Pra que ele dá esse salto tão grande? Vamos com calma, né? Todo mundo falava. A Ana também tinha assim, um pouquinho de pé no chão. Agora eu sou mais conservadora, né? A Camila já sonha mais alto. Eu conheço bem a Camila. Eu já tava lá com tudo mobiliado. Ela tava com a marreta quebrando. Com a marreta, Então, assim, aí
foi aquilo, né? A família vai, não vai, não vai. E aí elas decidiram vai e foram. Tá aí hoje, né? Acho que uma Casa Noble é muito que é pela decisão que elas tomaram na época. Acho que no começo foi difícil, que é uma baita de uma obra. Foi um investimento muito alto. Aí você vem pra sair de uma região de Vargem Grande. A gente não tinha uma equipe grande, devia ter acho que 5, 6 corretores. Vim pra Granja, montar equipe, montar estrutura, montar departamento, Tudo montar do zero. tudo. E pra concorrer com as grandes empresas que estavam há 30 anos. Então o começo não foi fácil. Essa é uma boa questão, É né? bem Porque já desafiador. existiam os players aqui Sim. que dominavam a área. Não é brincadeira. Eram tubarões, literalmente. Sabe? Então foi audaciosa também essa decisão, Bastante. assim, de vir. E assim, em 4 anos, vocês falaram que em 2 anos vieram pra cá, vocês fizeram 6 há pouco tempo, então em 4 anos fez assim. Um crescimento. 2 anos a gente tomou a decisão de vir pra Granja, né? A obra durou mais ou menos uns 6 meses, 8. Então, eu diria que a Granja mesmo tem 3 anos, né? 3 anos. Tem Gente, 3 olha o anos, que vocês conseguiram fazer em 3 anos. Realmente. E ela tava falando, você tava com concorrência, não é que tava facinho, Não né? tava fácil. O que, não que tava foi fácil. diferente? O que assim a gente acertou aqui, ó? Porque aqui tava, sabe? O que pegou? O gap, aonde que vocês entram nessa história, sabe? Assim, eu vejo que muito a questão de marketing foi muito importante. A gente, quando eu falo a gente, eu dou mais mérito pra Camila, porque ela é à frente nessa área, e nessa época, eu acho que não tinha acabado de entrar na empresa. A Ana sempre focada mais em vendas, mas elas revolucionaram o mercado, tanto de Vargem Grande, vindo com posicionamento e estratégia, quanto na Granja. E aí, quando entrou aqui, começou a andar e a gente começou a fazer barulho, a gente começou a movimentar todos. Então, nenhuma imobiliária tinha digital, nenhuma imobiliária tava no Instagram, nenhuma imobiliária tava no YouTube, nenhuma imobiliária tava no digital. Então, a gente veio, e aí o sucesso, o resultado veio tão rápido que incomodou todo mundo hoje. Então, hoje todo mundo, todas as grandes têm seu departamento, têm seu marketing, todas estão ali, né, Se esforçando, né, para colher o resultado. Mas eu acho que isso foi um dos pontos muito importantes, de ser um diferencial. E aí você chegava no escritório, nosso escritório hoje não é por nada, hoje pra mim é uma das imobiliárias mais bonitas que eu já entrei. É totalmente fora do Não, conceito. ela é linda. É maravilhoso. Ela é linda. E aí, De fato. a gente trouxe muito credibilidade quando foi entrando. Mas, claro, o mercado imobiliário, ele é de um resultado de uma semana para outra. É É plantar. uma construção. Então, o primeiro ano ali que chegou na Granja foi plantando, foi tentando montar equipe, não é É fácil. desafiador, porque, né, acho que isso que você falou, Ale, com certeza, o marketing, né, bem trabalhado faz diferença para qualquer negócio. E eu acredito muito nisso também, mas eu acho que o nosso modelo de atendimento. Isso também é um diferencial nosso, né? Isso é nosso DNA. E é muito DNA, né, dessas 3 pessoas que estão aqui e que a gente está conseguindo transmitir para aqueles que estão também abertos, né, a viver esse DNA. Porque o mercado é muito carente, né? A gente escuta coisas que a gente fala, meu Deus, eu não acredito que isso acontece ainda, né? Então, a nossa fortaleza também é o nosso atendimento. A gente cuida muito da experiência do cliente, de um atendimento ágil, de um atendimento humano, de um atendimento prestativo, de um atendimento consultivo, né? Que isso vem também muito da bagagem dela. Ela sempre foi case e destaque, né, das imobiliárias que ela passou por conta desse atendimento, que ela já era dela, né? Então, ela trouxe tudo isso e acho que o marketing foi a cerejinha, né, para colocar no bolo ali, junto com a estratégia. E o que eu acho muito interessante, que eu acho que é bem isso mesmo, porque eu acho que eu e a Ana, a gente vem de uma escola de atendimento muito semelhante, que é do olho no olho, né? Exato. E a Lê e a Camila do online. E o Luiz, né? Do online. Mas é o que a gente sempre discute e que olha como esse casamento é perfeito. Porque por mais que a internet tenha, né, amplificado a comunicação, sem dúvida, o marketing mudou para o digital. Mas esse lado humano não pode perder. lado Não pode tão perder. importante. É fundamental. É tudo. E ele é tudo, porque no final das contas é uma pessoa com a outra para isso negociar, para fechar, para ter, né, esse isso. match, né? É isso mesmo. Então é fundamental. Então você vê, né, um
ajudou E uma o coisa outro assim que a gente nessa trouxe estratégia. esse cuidado, falando digital, por exemplo. Eu sou uma pessoa jovem, só que eu sou uma pessoa que odeia internet. Eu, se pudesse, não teria Instagram. Vai. Verdade. Não gosto. Eu tô queria por até causa do falar disso trabalho, também, não gosto. Eu tô no ramo de venda desde os 12 anos, então eu sou de balcão. Então eu gosto do olho no olho. Então, quando a gente trouxe esse cuidado de, tem proposta. Hoje, muita imobiliária liga pro cliente, tô com uma proposta, é tal valor. Não tem um calor. A gente trouxe muito isso. Tô com uma proposta, vem aqui na minha sala pra gente conversar. Tomar um café. Vem conversar, tô indo na sua casa, 8 horas da noite. E aí isso trouxe também uma diferença, um carinho, um cuidado. Hoje vários clientes são amigos, né? Hoje eu falo que meus amigos são meus clientes, né? De quando você começou na escola pra cá, não tem mais nenhum amigo. Eu tenho de quem eu atendo hoje que são amigos de hoje. Que legal. Eu acho que um toque especial também, né, juntando tudo isso, foi também a vinda do Luiz Henrique junto com a gente, né? Porque por mais que ele fale que ele não gosta, o Luiz Henrique, ele é muito cativante, ele é muito esforçado, batalhador demais, adora vender. Então, quando ele saiu, né, ele tava no ramo de construção, e a gente lá, Luiz Henrique, vem pra Casa Foram Nobre. 2 anos, a tá? gente ali... 2 anos. Vocês namoraram 2 anos, é isso? A gente tava lá, Luiz, você tem um potencial enorme, vem com a gente sabe que você vai mudar de vida. E ele lá, né, resistente. Foi muito bom a história. Assim, eu tive o Resistente. trabalho de sair do CLT pra sair pro PJ. Então, eu acho que é um desafio de muitas pessoas hoje. E você sair da segurança, da sua zona de conforto, pra ir pra aquilo que é um variável que você não sabe o que vai acontecer. Então, eu fiquei anos ali... A Ana ficava, vai, vamos. Mostrando os resultados pra Falar, ele acreditar, porque não bastava falar. Não, mentira que você ganhou isso de comissão. Nossa, isso é 6 meses de salário meu, isso é 1 ano de salário meu. E ela falou, vem que você vai conseguir. Eu falei, não, Ana, não dá, eu tô lá, né? 12 anos de empresa, eu comecei com balconista, cheguei a gerente geral da empresa. Olha. E aí ela, mas... E aí minha esposa também fala muito, lá você não tem mais pra onde crescer, você já chegou no seu limite. E eu sempre querendo desafio novo, e a Ana... Aí eu fazia o quê? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Falo que uma das coisas que eu mais sou é curiosa. E aí toda vez que eu ia às vezes já fui atender cliente com a Ana, eu ia junto. E eu ficava perguntando, como você faz? De sábado, Como que às você vezes faz? ele tava livre, ele falava, deixa eu ir com Eu vou você. junto, vamos lá, eu vou que junto. legal. Eu ia. E aí eu fui aprendendo. Até uma hora que eu falei, vamos... Eu acabei brigando no meu antigo serviço, mudei, fiz uma mudança falei, vou tentar. Mas foi uma mudança muito difícil, porque quando a gente foi, na época, eu não tinha recurso de reserva. Aí a gente tinha um apartamento, eu e a Larissa, que a gente tinha comprado na planta, vamos vender um apartamento pra poder ter uma reserva, não ter conta. A gente morava de aluguel, eu e a Larissa na época, eu tinha 18. Eu não tinha 18 anos já? Tinha 18 já. 18 anos. Eu tinha acho que 20. Falei, vamos vender o que a gente tem, eu vou ser corretor. Misericórdia. Só que a venda deu errada. Eu pedi as contas e até hoje, faz 4 anos, eu não Você recebi, não recebeu nada da venda do É apartamento. assim, a vida é muito imprevisível, né? Aí eu entrei assim, falei, e agora? O que eu faço da minha vida? Porque ou eu volto para aquilo que eu já tava e pedi as contas, ou eu vou nesse desafio sem brincadeira, dinheiro para 15 dias para pagar o aluguel. Pra pagar a gasolina. Cheguei pra Ana e falei, Ana, cara, não dá, eu não consigo esperar o tempo de venda. Corretagem, ela é demorada. O que eu tenho que fazer? Locação. Falei, tá bom, como que eu faço? Olha aí. Eu peguei em 3... os corretores na época de Vargem Grande, ninguém queria fazer locação, porque era muito trabalhoso. Só queriam vender. Tava numa crescente muito alta, a gente tava em setembro, agosto, acho, final do ano. Em 3 meses eu peguei a locação, bati a meta do ano inteiro de locação. Eu atendia 8 clientes por dia, eu não almoçava, não tomava café. Não parava. Era 1 por dia. Chegou a ter 28 propostas por dia, 1 por dia. Quando eu fiz a primeira locação, que era um valor baixo pro ticket, acho que era R$800, eu ganhei R$200, eu falei, o quê? 200 por dia? Ele fez a conta de horas também. Cara, Ele eu trabalhei sentou 1 comigo, hora, ele R$200. falou, olha, em tantas horas eu recebi isso. Falei, Então, agora- se eu dobrar aí, eu vou receber muito mais. Aí Vou ficar ninguém rico. segurou mais. Essa é a conta do bom vendedor. O bom vendedor, eu sempre falei isso. Ela sabe disso. O bom vendedor se garante na venda e nunca num fixo. É isso mesmo. É Isso. sempre na comissão. É isso mesmo. Porque você sabe que você precisa. E você faz a E conta. você vai fazer acontecer. É isso. Pra sobreviver. E a necessidade te faz chegar Te nisso. faz chegar nisso. Sem dúvida. E aí eu gostei, comecei a fazer, já tinha 12 anos de venda, tinha 12 anos de venda de balcão, negociava muito, então quando eu... Construção, né? De que você construção, trabalhava- adoro casa, então entendia de tudo que eu peguei, então foi muito fácil pra mim na hora que eu entrei. Logo fiz uma venda minha primeira venda foi de 1.113.000, logo em 2 meses, era uma locação que eu converti pra venda.
Aí fui vendendo, passou o Aí final virou do ano. milionário. Eu destruí o primeiro milhão em 6 Agora meses. a gente vai esperar dar um jatinho. Você vai daqui a pouco pra Dubai. Quase isso. Espera um pouquinho, ele vai atrasar um pouquinho aqui no podcast, mas tá tudo bem. E aí eu falava pra Ana e pra Camila, eu falei, olha, não entrei na empresa querendo ser sócio, entrei por desafio, eu falei, mas... E eu sempre entrei querendo construir, falava, meu hobby é construir pra vender. Falei, eu vou ser corretor, é o meio de eu chegar de onde eu quero. E elas gostam também, falei, vamos junto, né? Aí fomos indo, fui num evento uma vez, de um corretor bem famoso, olhei aqueles vários corretores assim, me deslumbrei, falei, nossa, corretor tudo famoso, né? Você era de Vargem ainda, eu era de né? Vargem, eu não era ninguém, assim, na época. Ainda não sou ninguém. Fofinho. Você é o Luiz Henrique. Mas assim, no mercado a gente tá, muito. a gente tá Luiz Henrique da crescendo. Casa Nova. É muito. E eu olhei aquilo e me deslumbrei. Falei, nossa, um dia eu vou chegar nesse lugar aqui com todo mundo bem vestido. Eu nem tava tão vestido na época. Todo mundo de roupa, de marca, A não sei o calça quê. nem E todos com a calça curta. Todas. Isso Mas também não é te obrigação. pegou com calça curta, né? Isso é obrigação. Tem que ter calça curta, senão não vende. Isso é É obrigação. uma obrigação do corretor, né? Vamos combinar. Aí eu lembro que no curso, a gente passou o curso, tudo que o cara falou lá, eu já sabia, até porque de marketing também eu sugava muito a Camila. Só que ele falou 2 palavras, lembra, né? Porque era constância e referência. Saí de lá com a cabeça virada. Eu era de Vargem Grande ainda nessa época, as meninas fizeram o quê? Elas queriam montar uma equipe nova na Granja. Não queria levar uma parte da equipe de Vargem, porque tava rodando, pra lá. Eu falei, olha, tá bom, eu vou trabalhar, vou me especializar e quando eu puder eu vou pra lá. Foi o que eu fiz, trabalhei, não entrei no digital, fiquei 1 ano sem digital, só estudando, trabalhando. Aí quando eu entrei, falei, opa, a Granja Venda não tem... Aqui era muita empresa, então você tinha as grandes imobiliárias, mas não tinha nenhum corretor referência. E eu via que quem se destacava era o quê? Pessoas, e não empresa. Eu falei, eu vou agora para Alto Padrão. Aí foi, entrei no Alto Padrão, fiz a minha primeira venda, aí eu falei, opa, isso é muito bom. Pegou gostinho, pelo amor. Isso é muito bom. E aí fiz muito bons relacionamentos, fiz boas parcerias que abriram grandes portas. A gente fez parcerias com corretores que eu nem imaginava, que eu era fã e virou hoje amigo, que frequenta a minha casa, que abriram portas gigantescas. Uma das vendas que foi bem repercutida foi a da VTube, que a gente fez. E depois de lá, a gente, assim, decolou. Hoje eu falo que a Casa Nobre, no Alto Padrão, na Grande Aviana, é a maior imobiliária. As maiores vendas foram nossas. Eu acho que puxando esse gancho, independente de você gostar ou não de Instagram, o Instagram da Casa Nobre é forte e é referência. O seu perfil também, o seu perfil também. E vocês estão muito em alta, a gente vê, as pessoas estão vendo, né? E recentemente, a gente vai falar de muitas coisas, mas recentemente, pra gente que tá gravando, foi acho que ontem, anteontem, saiu o vídeo da casa ícone aqui na Granja, que é a casa do Tubarão 2, que pode ser que tenha um tanque de tubarão, não é produção completa. Pode ser que tenha, não vou bater aqui o martelo, mas vocês chegaram num ponto de estarem trazendo, vocês são a referência e estão trazendo novas referências e novidades para a região. Como é isso, né? Olha onde vocês chegaram. O que é legal hoje, como a gente é especialista hoje no Alto Padrão da Grande Viana, então todos os grandes projetos estão conosco. Hoje a maioria das casas mais caras da Grande Viana, a gente está tocando. A Casa Tubarão 2 foi uma delas, né? Ela repercutiu primeiro com a Casa Tubarão 1, que foi uma casa das mais viralizadas da internet, em todo o Brasil, foi comentada, foi falada. Veio o projeto da Casa Tubarão 2, que era um projeto ícone da Grande Viana. Incrível também. É um projeto Lindíssimo. espetacular, um dos condomínios se não o condomínio mais exclusivo da Grande Viana. E uma casa muito grande, então, assim, de um alto valor, alto valor da casa. Um altíssimo padrão para a região. Números que a gente não tinha. Então, esse projeto foi desafiador, a gente tinha exclusividade da casa, né? A gente fez a divulgação dela. E tem muitos projetos grandes vindo da região. A gente tá tendo, assim, bons produtos que vão ser lançados nos próximos anos, que a gente tá de frente ali, direcionando para fazer produtos bons. Mas eu que... Desculpa, continua. Não, até pegando um gancho disso, que eu acho que é legal trazer uma comparação aqui pra vocês. Eu me lembro, né, que quando veio a casa do Tubarão 1, ela custava quanto, né? Se eu não me engano, era anunciada por 18 milhões. 18 milhões, né? Era isso mesmo. Isso na Granja, foi quantos anos atrás? Uns 4?
Não, se eu não me engano, de 2 a 3 anos 2 a 3 atrás. anos, né? 2 a 3 anos na Granja, uma casa de 18 milhões, era algo muito grande. Inusitado, né? Inusitado. A gente falava, é uma casa bem alto, né? Pro Ousado patamar, demais. Granja Viana, usado demais. E ela era quase que uma das únicas que tinha dentro desse valor. Mas assim, não tinha ainda tanta demanda para isso, né? E hoje já mudou Já mudou completamente esse cenário. E eu acho que é muito do que a gente vem conversando, que, na verdade, hoje faltam as Então, casas. tem uma demanda disso? Tem. Então, a Tem. minha pergunta era sobre isso. Sim. Porque vocês já trabalharam vários influencers, enfim, celebridades, né, vendendo imóveis. A Vitube, o Gabriel do Sampa Dicas, e aí vai. Sim. Então, assim, o que vocês acham que esse público vem buscar aqui na nossa região? Por que essa procura, né? E quais são os diferenciais que vocês sentem que a gente tem? Porque antigamente isso ia muito para Alphaville, eu lembro. Essas milionárias, né? Essas casas de milhões, né? celebridades eram só para Alphaville. Sim. E foi o que você falou, tá mudando muito esse público. Você acha o que a gente tem aqui? O que eles buscam? Até pegando um gancho antes de falar o que eles buscam, eu acredito que eu vou te falar. Eu sou um dos maiores defensores como corretor desse ticket que a gente fala que é um AAA. Né? Quando a gente pega investidores, a gente trabalha com muitos investidores, eu falo para eles focarem nesse produto. Porque vende. Por qual motivo? Quando a gente fala de uma casa vamos falar de 15 milhões para cima, que é um ticket alto para Grande Viana, ele ainda é muito barato comparado a Alphaville. Por que as pessoas estão vindo para cá? Porque a gente é uma região com bons condomínios, os condomínios têm boa segurança. A gente não pode comparar a região da Grande Viana com a região de Alphaville. Isso não tem como, a região de Alphaville é muito mais estruturada, vias de acesso, ruas, asfalto, segurança, tudo. Mas o metro quadrado é muito mais caro. Então o que aconteceu? Lá, uma casa que a gente vende aqui por 12, lá é 40. E aí, com esse mercado do digital, por exemplo, que tem a flexibilidade de horário, tem a sua agenda flexível, ele quer uma casa boa. Então, ele prefere comprar uma casa na região aqui muito melhor do que para Alphaville comprar uma casa que vai ser não tão boa. E a privacidade, né? Mas não tão bom em que Privacidade. sentido? Porque o que acontece? O que determina muito o valor do imóvel hoje é o terreno. Então, quando a gente vai para um condomínio em Alphaville, por exemplo, como os mais procurados, como Tamboré 2, Tamboré 3, só o terreno custa 20 milhões. 500 metros quadrados. 20 milhões, 500 metros quadrados. Entendi. Aqui são maiores, né? As Aqui, possibilidades de terreno por um custo. E o terreno? É Menor. Bem maior. Bem mais Muito mais barato. É 20 vezes mais barato. O valor da construção em si ela é a mesma. Aham. Só que aqui você consegue num custo de terreno muito mais barato. E aqui você tem alguns condomínios, por exemplo, como Aras Guancã, como Silvino Pereira, como Mediterrâneo, Palos Verdes, que são condomínios com áreas maiores. Então, quando você vai para Alphaville, quando eles têm esse ticket de preço lá, são terrenos cada vez menores. Então, 400 metros, 350 metros, então vai ficando muito um colado com o outro. Quem vem pra cá quer um pouco mais de espaço para cachorro, espaço para família. Mais exclusivos, né? Isso. São mais. É isso. Então, Entendi. isso é um diferencial que a região proporciona. Valor e as áreas do terreno. E a Também arborização, que eles né? falam, A arborização também é uma busca muito frequente aqui, né? Na nossa Ah, região. Tem muito mais verde do que no Alphaville. Sim. Então, as pessoas acabam também optando por isso. A Vitube foi uma Foi uma das que provas. esteve muito lá no Alphaville, visitou, gostou das casas, mas ela buscava um verde. Ela buscava mais qualidade de vida, mais natureza. E ela optou pela nossa região, em virtude disso. E Né? é mesmo, né? É. Nossa região, ela é rica, né? É isso que eles buscam. Então, quem vem pra cá é isso. É o verde, é mais espaço. Isso. É a privacidade. E o valor, né, gente? E o valor. Eu acho que assim, o de principal de tudo é o valor. Sendo bem sincero, o valor é o concorrente maior de tudo. E um ponto que é legal, que a Granja Viana, independente do trânsito da Raposa ou não, ela é a cidade mais próxima de São Paulo do que Alphaville. Então, Ela é assim, mais. ela é mais próxima que mais Alphaville. próxima. Então você tá aqui, a Granja começa no quilômetro 22, Butantã é quilômetro 12, se eu não me engano. A gente tá a 10 quilômetros do Butantã. Não, e da Faria Lima, né, por exemplo, Sim. né? Então, A gente tá meia hora, né? quem tem essa questão de
de comprar uma casa como essa, tem flexibilidade. Então ela consegue não ir nos seus horários de pico e não pegar tanto trânsito. Claro que agora a Raposo tá tendo até um trânsito fora de horário. Mas a Castelo tem também. Também tem. Tá entupida É isso que eu ia também, falar, né? Castelo. São Paulo é entupido, então não tem pra onde correr mais. Eu falo isso, né? Não dá pra fugir de São Paulo. A gente tá na capital, né? Não tem como, capital paulista. Então, trânsito vai ter em qualquer lugar. Mas Isso é um impeditivo na hora de vender? Muito. Que a pessoa fala, vou pegar esse trânsito todo Muito. dia, né? Olha, a região da Granja Viana, ela poderia ser uma região muito mais aquecida para venda de casas se a Raposo colaborasse. sim. E se as nossas vias de acesso também colaborassem. Isso é um outro ponto que, faz diferença. por exemplo, quando você vai para Alphaville, não só a questão do trânsito, mas as ruas são muito bem pavimentadas, muito bem cuidadas. Aqui, a nossa principal avenida da Granja Viana, que é José Félix da São Camilo, não tem calçada. Não, é uma coisa A gente já fala inacreditável. disso A gente já tanto, falou assim. tanto, sabe? A Não, e fora que curadoria- toma uma chuvinha, né? Acabou. Acaba a luz. Acaba a luz. Isso era uma pergunta. Vai, emenda que tá aí, polêmica. vai. Que eu vi um vídeo seu entregando a chave pro Léo e pra Evelyn. E aí ele fala, só não avisaram que aqui não tem luz, né? Foi engraçado. Meu, minha casa, toda hora não tem luz, a internet cai, aí você quer o 3G, mas você tá com a árvore. E assim, então a gente tá falando de... A luz cai muito, a internet tem essa dificuldade. A gente tem as ruas, os buracos, rua de terra, a gente ainda tem hoje terra. Ainda temos. Tem bicho. Aham. Às vezes aparece uma cobrinha, às vezes aparece... Como que é Saruê isso? que O entra pela saruê. cozinha. Como que é Pela isso janela. pra vender? Porque vocês têm que falar isso de alguma Sim. forma, né? É um lugar meio de campo. Sim. Olha, Como é, né? a gente é muito verdadeiro com todo o cliente. A gente não comite nem não fala Né? sobre o que tem a região. A questão da luz, um dos pontos principais nosso é a zeladoria. Porque o que acontece? A gente tem muita árvore. Então, como a gente não tem cuidado da prefeitura no crescimento das árvores, quando chove e venta, elas juntam os fios, acabou a luz. Então, esse é um dos pontos principais. A questão de ter bicho, quem vem pra cá já tem um Já pouco de sabe. consciência. Não tem como. Você tá vindo pra um condomínio que tem uma reserva no E fundo. tem gente que quer isso. Tem gente que a quer. sua cliente, A minha né? cliente, nós vendemos também para uma atriz da Globo. Quero era nome. uma- Dá pra falar, não? Pode, ela Quem fez que é? um vídeo lindo. É A Leila, né? A Leila do Altas Horas. Ai, que legal! Ela comprou, ela tá aqui na região, num sítio. Aham. E ela ama, ela posta todo E ela dia queria. a natureza, o bicho, o contato mesmo. Ela abraça árvores. Os que vídeos legal. dela, assim, é emocionante, de tão bonito. Ela tá feliz aonde ela está. Né? E ela era da capital, ela estava lá num prédio, só vendo cimento. Quando ela veio para cá, para nossa região, ela falou: é aqui. É aqui que eu busco lugar para ser Macaquinho comendo feliz. banana, né? No quintal Nossa, dela. ela cultiva Direto. tudo. Ah, eu acho que tem que ter esse perfil, Tem. né? Pra Tem. vir pra cá. Não pode ser uma pessoa é. urbanoide, assim, Não. que vem pra cá e pensa, nossa, vou encontrar com Macaquinho. Não, tem que sapo, ter noção. por exemplo, Sapo né? é lei, né? É lei. Não tem como. Isso, assim, isso é muito tranquilo. Agora, os acessos, eles acabam tendo um empecilho. Isso pra gente, porque, querendo ou não, quando você fala de uma casa de acima de 2 milhões, às vezes a pessoa tá querendo fazer a escolha da vida dela. Né? É o sonho dela, então ela vai olhar tudo, tanto o condomínio quanto a estrutura. E aí, quando você pega, vamos falar, do Fazendinha, por exemplo. Agora soltou uma parte, mas antigamente você vinha pro Fazendinha, era você vir e o cliente correr. Porque era esburacado. Não, e a falta de segurança agora, né? Tem até a cancela, mas a gente, no passado, teve muito problema aqui. Teve assim, em questão da segurança, muita gente fala da região da Granja, mas tendo assalto, tá tendo isso. Quando a gente pega os números de índice de criminalidade da Granja, que é Cotia, e compara com São Paulo, É muito Ah, não. pequeno. é muito pequeno ainda. É muito É que os pequeno. casos são grandes, né? Eu não falaria que os casos são grandes. A Aqui namorada do aqui Neymar, mini- pronto. O Brasil fala da Granja, Então, mas né? o que acontece muito? Como a gente é uma cidade regional, quando acontece um assalto, todo mundo tá sabe, sabendo. Todo mundo.
Então, lá em São Paulo, a pessoa é assaltada a cada minuto e ninguém sabe. Agora, aqui você tem um assalto ali, vai pra toda a mídia. É isso. Né? Agora, um caso como a da namorada do Bruna, Neymar, da Bruna, por exemplo, não tinha nem o que fazer, porque era um morador dentro do condomínio. Então, não era nem a segurança do condomínio em Não si. foi falha, né? Não, ali não foi, né? Mas acho que é isso, todo mundo fala. O Projota, quando teve da casa, Sim. todo mundo fala, é todas, diferente. assim. E aí é um caso, a gente tá falando, É. né? Se for ver de números. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta para vocês também, pra gente entender aqui. Né? Porque a gente pretende, inclusive, comprar uma casa milionária. Conosco, aqui, tá? né? Por Claro, com favor. você. Mas isso assim, aí. o que define uma casa de altíssimo padrão, ou assim, né? Qual é a definição? Claro que deve ser a área do terreno, mas o que mais? É um acabamento? Olha, você pode nem falar que a área. Um dos pontos principais é a localização e escassez. Esses são os 2 pontos que você fala que é um alto padrão. Então, quando você vai para um condomínio que tem uma alta demanda de procura e poucas opções, você gera escassez. Isso gera valor. Quando a gente fala de um alto padrão, o céu é o limite em valor. Porque hoje você tem acabamentos que custam um piso de R$50 a R$10.000 o metro. Então é muito relativo. Ela entra muito... Um dos pontos principais é a localização. Porque aí começa daquela questão. O terreno custa um valor, para construir vai custar outro valor. E aí ela vai chegar num ticket a 3, 4 milhões. Hoje eu considero que casa até 2 milhões, um médio padrão. De 2 milhões e meio a 2 milhões e meio, 3 até uns... Na granja, tá? Até uns 6 milhões, um alto padrão. Acima disso, um altíssimo padrão para a região. Agora, eu acho... Então, isso é uma coisa que eu me questiono. Por exemplo, o Guancan, né? Que é o considerado O grande, né? grande. A gente mora próximo, né? E eu penso naquela estrada, que é a estrada do Embu, e toda vez eu me questiono. Porque eu conheço, eu acho maravilhoso. De fato, o condomínio em si é maravilhoso. É bem exclusivo. Ele é muito exclusivo. Mas... Você me diz sobre a localização. Então, é um questionamento que muitas vezes eu me faço. Eu falo, poxa, eu acho uma localização tão ruim para chegar... O arredor. Exatamente, o arredor é feio. Né? Se a gente pensar, as construções, os próprios condomínios que tem próximo são não são de um padrão alto, né? Ao contrário. Então... E eu vou complementar a sua pergunta, Rô, porque eu penso muito nisso. Eu penso no seguinte, a gente não tem aqui, em Cotia, Grande... A gente não tem a Zara. Eu não tô falando de alto padrão, tô falando da Zara. Imagina Louis Vuitton, Gucci, ou sei lá, que é alto padrão. A gente tá falando de ser alto padrão no meio de algo que não é, né? Como que vocês veem? Não é isso? Exatamente. Eu acho muito louco. Então, eu acho muito louco isso. Faz sentido, sim. A localização é uma coisa que ela é colocada na ponta da balança. Mas quando a gente fala do condomínio em si, é ele que é o diferencial. A gente tá falando de um condomínio que tem 49 lotes, na faixa de 3 mil metros cada terreno. Totalmente exclusivo. Uma segurança onde nunca teve nenhum caso de assalto, de um pedreiro entrar numa casa e levar alguma coisa. É um condomínio com segurança armada. É um condomínio que toda a vegetação de dentro do condomínio foi feita por uma arquiteta renomada. Aí você fala, por exemplo, vamos dar um exemplo da Bianca, né? Que é a Boca Rosa, que comprou uma casa lá. Quando você tem um condomínio onde os padrões das casas são elevados e ela é reclusa, ela pode ser ela. Ela, por exemplo, lá no condomínio, quando teve o Halloween, você tava com o filho da Vitube na rua, com o filho da Bianca, elas estavam na rua. Sem medo, sem E não é nem nada, a questão né? só do medo. A gente tem que. Hoje as pessoas julgam muito o digital influencer quando ele não quer tirar uma foto, quando ele não quer ali Aparecer, se expor, sabe? se expor. Hoje eu que atendo muitos, eu vejo que assim, é difícil pra eles também. Por quê? Às vezes ele quer entrar na casa dele e quer ser ele, não quer ninguém batendo na porta dele. Ele quer poder andar na rua dele sem ter que ficar Em tirar paz. foto toda hora, entendeu? E isso trouxe uma valorização muito grande pro condomínio. Aí você pensa uma casa no São Paulo 2 que tem 1.800 casas. Pois é, que era considerado, né, no passado. Você um imagina? de grande, Total. né, de Tem alto padrão. tem um digital influencer que mora em São Paulo 2, que é o Coringa, se não me engano, da Lounge. A casa dele, quando você passa na frente, tá cheio de criança toda vez. Ai, é difícil. Aí ele tem um Aí já segurança não lá pra compensa. ficar segurando. Então, Aí assim, é complicado, Entendi. E fora que o condomínio tem o heliponto, né? Que é lá muito tem. Então, é isso que eu interessante. ia dizer na outra pergunta. Porque esse público, eu imagino também, que ele não dependa tanto da Raposo. Você concorda? Concordo. Porque assim, ele não tem horário.
Possivelmente um cara que compra uma casa de 30 milhões, eu penso aqui, que o cara não precisa bater cartão 8 horas da manhã. Não é verdade? Não sei. Não é verdade? Ferrada. Então, assim, não precisa. não acho que seja um problema raposo pra Não. ele, E é aí eles falam claro. do helicóptero, Exatamente. né? O deslocamento é outro, os Tem- horários são outros. Tem Exatamente. heliponto, é o único condomínio da região. Se não me engano, tem Alphaville, não tem nenhum condomínio com heliponto autorado pela ANAC, para eu não voos sabia. diurnos e noturnos. Isso eu não sabia. É o único condomínio. Só que não é muito usado. Se você falar, o pessoal acha, nossa, todo mundo tem helicóptero. Não. O que acontece muito, quem tem coisas em São Paulo, geralmente sempre tem um ponto de apoio lá. Então, por exemplo, a Bianca, ela comprou recentemente, a gente foi na internet, ela comprou um apartamento em São Paulo. Quando ela tem muita coisa, ela não precisa voltar pra cá, ponto de apoio. E aí vem quarta-feira pra cá, fica quarta, sexta, sábado, domingo. E tem a casa com terreno, com quintal, com tudo que em outros lugares seria Privacidade, caríssimo. Eu acho que esse público, eles procuram, não é a infraestrutura em si da cidade, né? Eles procuram ter uma casa excelente, com preço muito bom, com toda a exclusividade e praticidade e privacidade que eles querem, né? Então, isso é o que compara com a Alphaville. Porque se eles quisessem o glamour, o luxo, eles comprariam lá, né? Então, o que eles procuram aqui é justamente essa qualidade de vida, né? Esse gostinho de interior que a gente tem aqui, muito conectado ao urbano, né? Muito próximo de São Paulo. Eu acho que é um pouco disso, assim, que eles procuram e que faz escolher a Granja e não a Alphaville, sabe? Eu acho que Nossa, é mais ou muito menos legal. essa linha. Super. Nossa, Super. muito legal, E assim, voltando a falar da Casa Noble. Em 2 anos vocês foram sucesso. Em Vargem, em 3 anos, vocês já chegaram aqui num nível que tá batendo no teto. Vocês falaram que hoje os grandes empreendimentos, as grandes coisas estão acontecendo com vocês. E agora? Pra onde vocês vão? Vocês se questionam isso? Que é assim, vocês já chegaram Todo dia. no topo. Todo dia. Eu acho que o grande desafio é a gente tem que chegar no topo. A gente tem que chegar no topo. E quando você chega? E Chega, agora, né? O que vocês pensam? O que Olha, vai acontecer? Não só como empresa. Eu acho que isso é uma coisa com todo mundo. Quanto mais você cresce, você entende que tem mais caminho. Eu falo isso hoje, por exemplo, da minha realidade. Quando eu era vendedor de material de construção, era balconista, eu tinha uma ideia de vida. Eu não sabia que existia um mundo como ele existe hoje. E aí você vai crescendo, você vai olhando novos horizontes. E sempre tem lugar para você crescer. Na própria cidade que você tá, com novos nichos, com novos mercados, com outros braços. Então, assim, a gente, todo dia, a gente sempre conversa muito para onde a gente vai, para que caminho a gente vai fazer, qual que é o novo, para sempre estar reinventando. A gente entende que o bom empresário ele sempre vai achar caminhos para poder crescer. Na mesma cidade, ou numa próxima cidade, ou num outro país. Caminhos tem. É isso que eu ia Casa falar. Nobre vai pra outro país. Gente, E tem novos projetos chegando Ai, aí. que Em breve, delícia. em breve. Eu acho que Então. um dos nossos... É uma característica nossa, né? Que tá até na nossa apresentação cultural. É o inconformismo, eu falo, né? A Casa Noble não nasceu para ser só na Granja Viana. Agora, só aqui na nossa região, eu quero dizer, né? E não desmerecendo a nossa região, porque ela é importantíssima para nós e vamos continuar desenvolvendo nosso trabalho com excelência aqui. Mas acho que nossa cabeça, nosso pensamento vai muito além, né? Porque se a gente pode entregar uma excelente experiência aqui, a gente quer promover isso em outros lugares também. Então, temos, sim, planos de expansão, a gente vive matutando isso, né? Como vai ser esse modelo de expansão? Porque a gente não pode perder nossa essência, a gente não pode perder, né, esse nosso propósito, esse nosso cuidado. Mas a gente pensa, sim, muito nisso, já temos algumas regiões em mente, e estamos estudando, mas a gente também pensa em outros projetos, né? Dentro desse nosso ecossistema imobiliário, a gente já também está plugando alguns outros projetos que conectem, né, a esse projeto nosso que a gente ama e que a gente é apaixonado. A gente, literalmente, os 3 aqui foram picados aí pelo bichinho do mercado imobiliário e a gente ama o que faz, né? E o legal é que eu acho que o Brasil ele tem essa característica, né, para o empresário. Porque eu acho que a gente se coloca também muito nesse lugar, né, Lê? Que é assim, a gente tem muita oportunidade. Muito. A gente tem muita oportunidade. E eu concordo plenamente quando você diz isso. Quando você chega, e não precisa nem chegar muito no topo, né? Não desmerecendo de forma alguma, porque eu acho que vocês chegaram aqui na região, sem dúvida.
Mas eu acho que aí você começa a ter um olhar muito amplo de oportunidades e elas chegam naturalmente. Por É você isso ser mesmo. um bom empresário. As pessoas também te enxergam. É isso mesmo. Acho que um bom exemplo também foi uma aliança nossa Com certeza. no GV Business. Eu também Sim. Certo? É muito Essas interessante, que eu acho que conexões, né? talvez muita gente não saiba da história. Mas conta, vai cá, como que tudo... Boa, do GV. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque foi... Sim. Eu ia dizer, além do olhar de vocês, acho que a Camila, que eu tive mais contato com ela, obviamente, pelo nosso projeto, mas a Camila sempre teve um olhar muito interessante e estratégico de alianças, eu diria. Ela tem um olhar muito estratégico nesse sentido. Claro que está no seu DNA de marketing, que faz parte do negócio. Sim. Mas você tem um olhar muito interessante. Mas conta, para quem não conhece, um pouquinho Boa. desse projeto, que eu acho que é legal. Nem estava Sim, na nossa é. pauta, tão mas, importante, mas eu eu acho que é tão bacana. Legal. A nossa história, né, Rô, É, começou, na verdade, com um telefonema de vocês, né, contando que conheceram um pouco do nosso projeto, da Casa Nobre, que ainda era só lá em Vargem, né, e naquela ocasião, eu tava investindo em revistas regionais de Vargem, né? E a Rô falou, não, mas você precisa começar a anunciar na Granja. Eu falei, preciso mesmo, e eu vou anunciar nessa revista, porque eu achei ela maravilhosa, achei moderna, né? Achei empoderada. Eu falei, conecta muito com o que a gente quer. Mas calma, Rô, em breve. E ela ali paquerando, né? Sempre mandando mensagem. Eu falei, quando a gente for pra Granja, eu vou chamar ela e a gente vai conversar. E aí foi dito e feito, né? Quando a gente abriu a Granja Viana, eu convidei a Rô pra ir lá, né? Na nossa casinha. Nossa, E mãe, eu- casinha, casinha, gente. Modesta, né? Modesta. Ela já tá em outro patamar, entendeu? Já Essa cresceu demais, já. Tá? E aí a gente foi justamente desenhar, né, o plano de lançamento da Casa Nobre aqui na Granja Viana. E nisso a gente conversando, fazendo brainstorming, né, da marca, do plano, do lançamento, que a Rô também sempre comprou a ideia e foi, né, de cara. Inclusive ela falou que foi a primeira revista que ela, capa, né, que ela Foi. fez sem ser de famoso. Isso é muito interessante colocar. Eu não vendia capa. Sim. Eu relutava sobre essa questão, porque eu sempre achei a capa é o cartão postal da revista. E não desmerecendo nenhum empresário da região. Claro. Mas eu entendia que não era legal aquilo. Mas a Camila foi tão convincente. Marqueteira. Eu não sei o que, marqueteira. Ela é boa vendedora. E aí, né, a gente embarcou nessa Embarcamos novidade. nesse projeto. Foi. E conversando ali, né, eu falei, Rô, a gente abriu esse espaço, né, muito com o propósito de conectar, de ter conexão, de entregar experiência, e não se limitando só ao mercado imobiliário, né, e eu falei para ela, eu queria muito abrir aqui a nossa casa para receber, né, pessoas, clientes, empresários, a gente poder promover mais o que tem aqui na nossa região. Aí ela falou, você tá de brincadeira? Eu falei, por quê? Eu sempre tive essa vontade, esse é um projeto que estava guardado na gaveta também, e acho que tem muito potencial, vamos fazer isso aí. Eu falei, o quê? Então tá bom, a gente vai lançar esse projeto. Nunca foi tão fácil criar um projeto. Exatamente, então assim... a gente uniu, né, Rô, a nossa... Acho que todo o conhecimento que nós temos agregado, a Rô com todos os contatos, né, uma pessoa super influente aqui na nossa região e também marqueteira, né? Vendedora. Exato. E eu realmente sempre fui uma pessoa que gostei de me relacionar. Eu sempre fui de me doar. De me doar para o próximo, de poder compartilhar e ajudar de alguma forma. Isso é da minha essência, sabe? Então eu faço com carinho mesmo, com prazer de ajudar, de poder colaborar, de poder construir, né? De poder evoluir com aquela pessoa, com aquela empresa. E aí eu falei para ela, vamos então, né? Vamos trazer aí esses empresários, conectar, porque a gente via, né? A Rô mesmo falava, principalmente ela que rodava muito pelos comércios, ela falava... As pessoas não se conhecem. O vizinho aqui tá do lado e não conhece um outro. E a gente pode, né, criar esse elo, essa aliança dentro da nossa região. E fortalecer o comércio, que inclusive era uma época, né, que a gente tava discutindo muito isso. Um pós-pandemia aí, foi? Exatamente. Isso, exatamente. Poxa, como a gente pode melhorar a nossa comunidade
no sentido de fortalecer essa área comercial. Né? Porque você tem um vizinho que te fornece um negócio, mas o cara ia comprar na internet. Na internet, em São por Paulo. exemplo. E para mim, né, olhando do ponto de vista imobiliário, né, eu falei para a Rô, a gente também aqui, como imobiliária, né, responsável por trazer novos moradores para essa região, a gente também tem um compromisso muito grande com essa região, de desenvolver essa região, de poder colaborar com os negócios da região, de mostrar para os nossos clientes o que tem aqui. Porque até os próprios moradores antigos não sabiam o que tinha aqui, faziam coisas fora daqui, né? Que foi um trabalho que você começou a fazer. De Sim, mostrar as coisas, sim, né? Exatamente. Então, é muito com esse compromisso, a lei da gente poder, né, entregar para o nosso cliente, mostrando para ele o que tem aqui de legal, que ele não precisa sair daqui, né, que ele pode resolver a vida dele aqui na Granja Viana, com excelentes profissionais que a gente tem, né, excelentes empresas, e também, né, que a gente possa colaborar com os negócios, para que a gente, dos empresários regionais, porque assim, a gente movimenta a economia da nossa região, né, a gente, tudo, a roda gira, né, então foi muito com esse compromisso que conecta total também com, né, o objetivo da Rô. Eu sempre pensei assim também. E aí foi assim que surgiu o GV Business, né? Que é um hoje, sucesso e já tem data. Já. Anuncia aí. Vai. 21 de agosto, Vila Pau, Brasil. Às 19 horas. Às 19 horas, boa. Em breve a gente já vai lançar valores, como se inscrever. E começou na Casa Noble, né? Então, no nosso eu ia falar isso. Com 30, 40 acho que empresários, isso, né? Acho que né? o primeiro foi 30 e pouco, né? Foram 35 empresários, eu acho, no primeiro. E aí começou, né, a tomar uma proporção também, que isso eu acho que é um motivo de alegria, né? A gente olhar que a gente faz algo com tanto carinho e que a gente está entregando aquilo que era o nosso propósito e as pessoas estão reconhecendo esse valor, né? Então, começou com 35 empresários e o último bateu 117, alguma coisa assim, né? Então, não, e o alcance, né? Além não só das pessoas, né? Da quantidade de empresários que a gente reúne, mas o que eu acho que também está sendo incrível é a repercussão desse evento aqui na região. Porque criou uma aliança, uma né? aliança. Eu acho que é isso. E as pessoas já começam a perguntar do próximo, quem foi que quer levar. A minha experiência com o GV... Porque assim, eu não gosto desses eventos. A Rô sabe. Que é assim, vamos reunir um monte de empresário. Não. Mas eu fui e eu sentei numa mesa, porque eles fazem uma dinâmica de você sentar numa mesa que você não conhece ninguém. E aí a gente sentou, começou a conversar. E eu conheci pessoas de valor. É isso. Pra mim e pra pessoas que eu conheço. Então eu acho que o GV é networking. O de verdade. Que você vai e conhece pessoas e vale a pena. E agora eu quero ir nos próximos, porque eu vou encontrar essas pessoas de novo e apresentar para outras. E eu acho que isso vocês conseguiram construir e vale a pena continuar indo. Não é um evento que eu falo, não, pelo amor de Deus, é uma obrigação. Olha, não, é gostoso. Eu sou testemunha, porque ela nunca foi de business, ao contrário da gente, né? Então, a Alê sempre foi, apesar de ser uma influência, né? Mas ela, Rô, é um tipo de evento que eu não tô a fim de ir. Falei, você vai me prestigiar, vai prestigiar cá, vamos. Ela foi meio... Não é mesmo? Mas tudo bem. Mas aí eu vi que ela saiu, ela falou, Rô, no dia seguinte, caramba! E tal. Então eu acho que a gente atingiu não, né? Porque a gente sempre quer mais. A gente já tá pensando em muita coisa, mas assim. Mas o que eu achei muito legal também, Ale, disso que você falou, das pessoas quererem estar lá, né? Esse último, Rô, as pessoas não queriam ir embora. Eu não sei se você percebeu isso, né? Não, e as fotos e os vídeos. A festa. A comida boa, a música, o ambiente. Sabe assim, vale a pena. Teve que apagar as luzes pro pessoal foi impressionante. Foi impressionante. E assim, a gente vê nas fotos e vídeos, porque ali eu acho que mostra a real, né, do evento. Sim. Você vê todo mundo conversando, feliz. Não, e sorrindo. A gente precisava pedir pra tirar foto. Tava todo mundo, nós duas assim, né? A gente vê as fotos, só voltava, né? Então, é muito legal. É um orgulho, né? Orgulho. A gente tá encaminhando pro final. Sim. Exatamente. Mas eu queria fazer uma pergunta. Já fechou. Que é assim... Trabalhar em família. Vamos ser honestos? Vamos ser honestos. Tá tudo lindo, vocês se amam e parceiros, mas não tem aquela hora de...
Mãe, para, sabe assim? Luiz, ó. Olha, É um desafio. Vai, Ana. é um desafio, porque a gente não é só os três, família. Tem a tem minha toda a esposa também família. tá, a esposa da Ana também tá, da Camila também tá, então a gente tá a família inteira lá. O Theo tá estagiando já. O também. Theo já está O estagiário. seu marido, né? Também. Ele é o dono, na verdade. Literalmente, Ele é o dono, Ele é o dono, o Theo é o dono da família. Ele é o rei, Ele é o entendeu? chefinho. Chegou o nosso cafezinho, mas vamos continuar. Vamos. Mas assim, o que é legal de trabalhar em família? Obrigada, Conrado. Obrigada. Posso só Obrigada. fazer um Claro. parênteses? Eu não quero te interromper, mas eu preciso agradecer o nosso Cia Coffee Blend. Olha, Apoiadora aqui do podcast. Tá, Que que tem delícia. cafezinho pra vocês Que aqui, ó. Um pra cada um. Super. E a favor. nossa Aqui. Cris Cris da... Alves Cris das Alves. tábuas maravilhosas. Que depois, quando acabar, a gente vai falar tchau, valeu. E ó, começou. Pescar. Meus olhos pescar. Mas Cheirinho fala, do esse café. desafio A gente aí, quer saber familiar. a fofoca Então, da família. É, fofoca da família. não é fácil, não vou falar pra você que é 100% fácil. Só que a gente tem uma colaboração muito grande. Acho que todos se respeitam muito, muito. Pra você ter uma ideia, na empresa ninguém chama um nem o outro por cunhada, sogra. É sempre o nome. Até em casa, agora ninguém A chama gente mais. esquece né? que é marido Tanto e que a gente filha. não sabia. Olha, eu vou lá. Amor. Eu vou lá, ela sabe. Eu nunca imaginei que você era marido da... A gente tem, nesse ponto, a gente tem muito, muito bom relacionamento. E os três, assim, que tá ali de frente, a gente tem uma sinergia muito boa. E que é legal, cada um sabe naquilo que cada um é bom, cada um sabe qual é a função de cada um, e todo mundo respeita o seu trabalho dentro da empresa. Então, cada um toca uma área e respeita. Claro, somos pessoas, seres humanos, e cada pessoa tem sua opinião. Só que a gente sempre muito conversa e muito diálogo. Acho que a gente nunca teve, pelo menos nós três aqui, de brigar e, né, ir pra casa de cara virada. Não, brigou, resolveu. Não é nem brigar, assim, teve conflito dentro da empresa, que é normal, entre sócios. Sentou, conversou, alinhou, vamos lá. É 3 pessoas, 2 decidem. Infelizmente é assim. E eu posso dizer mais, né? É um grande desafio mesmo, principalmente no início, né? A gente, com toda a intimidade que a gente tem no nosso dia a dia, e lá a gente ser muito profissional, né? Tomar o cuidado com esse relacionamento de mãe, filha, marido. A gente sempre cuidou muito bem disso. E eu digo mais, ao contrário que muitas pessoas pensam, trabalhar numa empresa familiar, olha, é uma empresa familiar, eu digo que é uma fortaleza. A gente está entre família, né? Hoje a Casa Noble é o que é, porque somos unidos, né? Muitos unidos, a gente, cada um com a sua ideia, cada um com a sua mentalidade, e um respeitando o outro, né? Muitas vezes eu não concordo com a ideia do Luiz, não concordo com a ideia da Camila, eles não concordam com a minha, mas a gente se respeita. E que bom que cada um tem uma ideia diferente, né? O que seria todo mundo pensar igual? É para ter diferente mesmo e respeitar as ideias um do outro, né? E esse desafio, no início, a gente precisou contar com um profissional na época, Sim, né? Que nos principalmente ajudou. eu e ela, né? É um início, né? Muito pra entender essa E também porque era um dinâmica, papel né? invertido, né? Pensa, em casa, ela é minha mãe, né? Então, a mãe é que dá as ordens, que dá o direcionamento. Na empresa, eu sou CEO. Então, era uma inversão de papel que, em alguns momentos, ou às vezes, né, ela vinha com posicionamento de mãe comigo, e aí aqui você não é minha mãe. Entre nós, né? Claro. Então, aqui você não é minha mãe, né? Aqui a gente tá numa empresa, somos sócias. Então, esse começo de mudar essa chavinha, né? Hoje a gente tem uma relação, assim, Muito absurdamente madura, profissional, né? De ela sabe o meu papel, eu sei o dela, que sabe do Luiz, a gente se respeita muito nisso, né? Mas no começo era difícil, porque ela falava: como assim você tá dando essa ordem, né? Eu sou sua mãe. Aí então, mas aqui é empresa, né? Que engraçado. Era bem no assim. começo Sim, foi muito assim. Foi muito difícil, mas assim, o que é legal, né? Que agora, hoje, os nossos colaboradores se sentem dentro de uma família. Né? É Isso a muito gente ouve legal, muito. a gente sente isso, que eles se sentem acolhidos, né? Cuidados, os direcionamentos, tudo que a gente fala realmente com amor, como se fosse realmente alguém da nossa família. E a gente sente que tem esse clima A gente sempre dentro da fala, imobiliária. né, que a gente fica muito mais com as pessoas que a gente trabalha do que
a nossa própria família, né? Então, quando a gente pede pro time falar, né? O que representa a Casa Noble? O que vocês sentem da Casa Noble? E o que a gente escuta muito a gente sente uma família e uma união muito grande. Acolhimento. Um Eles falam acolhimento muito grande. Então, sempre tem aquela pessoa que pensa, é família, vai ter prediletismo. É família, só eles, só eles, só eles. Mas aqueles que realmente, né, vêm para trabalhar, para somar com a gente, porque a gente quer crescer, a gente quer fazer as pessoas crescerem junto com a gente. Esse é um dos nossos compromissos, assim, propósitos absurdos que a gente tem, né? Então, não é à toa também que o Luiz veio somar com a gente como sócio. A gente não tem essa de, só nós duas temos que ganhar, só nós três agora temos que ganhar. Não, a gente acredita na somatória, na construção e na evolução juntos. E quantos mais tiverem para colaborar com o nosso negócio, a gente vai somar junto, né? Então, a gente tem muito essa cabeça, essa mentalidade. E o nosso time sente isso. Eles falam, eu sinto que nós somos uma família, a gente tem um time muito unido, muito colaborativo, diferente de outras empresas e até outros escritórios imobiliários que eu escuto, né? Principalmente no ambiente de vendas, aquela coisa de muita concorrência, puxar o tapete, né? sabe? Fazer tem concorrência. Quantos hoje pessoas trabalham para... No total, tem umas 30 pessoas na nossa empresa. Escritórios. Com corretores, né? Entre Com todo corretores, mundo, CLT. Que incrível. Tudo. Poxa, Fora os que indiretos que a gente tem. As empresas sim, terceiras deve de contrato. ter. Mas lidar com todo esse público não deve ser muito simples. Olha, principalmente num ambiente, eu digo, comercial, né? Porque tem uma concorrência absurda. eu não falei né? da concorrência. O corretor de imóveis, ele é muito mal acostumado. Eu acho que foi uma das coisas que a gente sofreu bastante para formar a equipe. Você pegar um corretor que ele é do mercado, enraizado, ele tem muitos vícios. Então, assim, a nossa empresa, a gente pode falar que eu acredito que a gente é uma das imobiliárias que mais tem trabalho. E exigência, né? Nós somos exigentes. Muito exigente. A gente tem datas, horários, processos, CRM. Tem que fazer acontecer. O que a gente sempre fala é o seguinte, você vai vir, se você quiser suar a camisa e trabalhar, você vai ter resultado. E quais são os vícios comuns, assim, que vocês sentem do mercado? A pessoa não... Assim, o que acontece? Acomodação, Muita isso? São acomodação. abertos ao novo, à inovação. Eles acham que eles já sabem tudo, né? E não que nós sabemos tudo, mas a gente contribui para o crescimento deles, né? E eles precisam estar de cabeça aberta para o novo. A Camila nos provoca o tempo todo, né? Quando a gente pensa que tá indo por esse caminho, daqui a pouco ela falou, a gente vai mudar, a gente vai fazer diferente. Não, mas tá dando certo aqui, tudo bem, mas aqui também vai dar certo. Então, ela provoca o tempo todo, né? A gente tá sempre testando o mercado, fazendo coisas diferentes, e tem corretores que já estão no mercado há muitos anos, que eles não estão abertos a gente isso. brinca que é a síndrome da Gabriela, sabe? Eu nasci assim. Aí a gente fala, quem tem síndrome da Gabriela não vai dar match com a gente. Porque a gente tá toda hora mudando, né? Bom, e se adaptando ao mercado. E eu não diria só o mercado imobiliário. Eu diria as tendências mercadológicas, né? Então a gente tá antenado ao que tá acontecendo lá fora, em outros mercados, pra gente aplicar dentro do nosso negócio. Por né? exemplo, a gente fala de competitividade. A gente tem todo final de mês o líder dos corretores. Quem mais vendeu tem a coroação, e o corretor que perdeu tem que ir lá, passar a coroa. Ganha um prêmio, troféu. Legal. Tem geladeira do líder, que a gente faz. Tudo isso pra motivar a competição. Eles têm uma competição entre eles. Mas uma competição saudável. Eles ficam torcendo, isso que é legal. Diferente de um time, né? Porque eu acho que a competição sadia, ela é muito boa. Né? O problema é quando é a competição tóxica. Né? E ali, dentro do nosso time, a gente vê eles assim... Ai, vamos ver, porque a gente não dá muito spoiler, né? Mas todo contrato assinado, a gente joga no grupo e comemora, bate palma. Aí eles ficam lá, deixa eu ver, fulano assinou 1, fulano assinou 2. Tô achando que esse aqui é o líder do mês. Aí eles ficam, nossa, o próximo podia ser o fulano, né? Que ainda não foi. Olha. Então eles têm isso. Gente, só de passar a coroa para outro, com prazer, com alegria. Você já vê a energia do time, da equipe, né? A conexão que eles têm entre eles e a preocupação daquele que ainda não foi, tem que ser. Eles torcem para aquele ser. Né? Então, eu falo muito que venda é pura energia. Se tá lá no time alguém estranho, de cara feia, com inveja, com ciúme, gente, não vai. E a gente sente isso.
né? A gente passa pela porta da sala dos corretores e a gente sente se tem alguma coisa errada ali ou se tá todo mundo na mesma energia. E aí a coisa flui, e flui muito bem, né? Isso é um cuidado que a gente olha muito de perto para a equipe. Venda é energia, então aqui não pode ter nada contra, né? Ninguém de cara feia, tem que estar todo mundo com aquele mesmo sentimento ali de vender e acontecer. Então eles entregam a coroa felizes um pro outro. Isso é muito bonito, né? A gente vê. O vendedor que é um vendedor de verdade, ele é competitivo. Não tem como você ter um vendedor que não é competitivo. Né? Então ele tem que querer o bem, mas ele tem que querer ganhar todo mês. Ele tem que querer, eu vou estar lá torcendo por todos, mas torcendo por ele. Agora não adianta você colocar um corretor que ele não tem essa ambição de querer crescer. Ele é movido por vendas. Exatamente. Quem não tem ambição de vendas... vendedor é sangue nos olhos, não é isso? Sangue nos olhos. Tem que ter. De domingo a domingo. Senão não rola. Ele aqui me provoca o tempo todo. Ele fica competindo comigo. Ai, adoro. Palhaçada, quando eu era só corretor, eu não tinha estrelinha. Dela, Ela que me ensinou muita coisa. Eu aposto aqui, ó, na experiência dessa mulher, hein? Que ela começou tudo isso aqui. Ela é boa. Não, olha, gente, bom, prazer inenarrável de receber vocês. Gigante. Olha, assim, o que eu posso dizer que eu sou uma admiradora do trabalho de vocês. Somos. E assim, desejamos todo sucesso, cada vez mais. Pra vocês Pra todos também. nós, né? Muitos Pra todos projetos nós. E novos. muitos projetos novos, e os novos vocês contem sempre primeiro pra Com gente. Vai certeza, deixar. né? A tudo é nossa prioridade. É isso aí. E a gente tá aí no que vocês precisarem pra conexões, pra projetos. Muito obrigada. Que vocês vão voar muito mais. Tá Amém, na amém. cara. Tá na Amém, cara, amém. cara. Nossa. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada. Nós que agradecemos. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.